O Senhor virá como um ladrão. Essa expressão muito usada dentro da igreja pelo povo evangélico, o cristão em geral, né? E como geralmente aprendemos, nos faz entender que o Senhor virá repentinamente, a qualquer momento, de surpresa. Mas será que é assim mesmo? A graça e a paz do Senhor Jesus seja contigo, meu irmão, minha irmã. Seja bem-vindo ao canal Ciência Bíblica. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, os 5 primeiros versos. Irmãos, acerca dos tempos e das épocas, porém não necessitais de que vos escreva, pois vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Quando andares dizendo, a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Vós, porém, irmãos, já não estáis em trevas, para que este dia vos surpreenda como faz um ladrão. Todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Amém. Então, meus queridos, essa passagem, quando lemos assim de forma superficial, de forma rápida, acabamos às vezes se acostumando com a forma de expressão de muitos irmãos, muitos pregadores, e que realmente nós lendo por cima, eu mesmo até há pouco tempo, eu compreendia também que lendo, achamos que o Senhor virá como ladrão de repente para todos. Mas quando paramos para meditar e unir algumas peças-chave com outros pontos bíblicos que falam do contexto de quem está no Senhor Jesus, de fato, o verdadeiro cristão, o Senhor não virá de surpresa para tal. Porque veja só, Paulo dizendo aqui para os Tessalonicenses que ele não necessita que vós ouça mais uma vez, ou não necessita mais que eu vos fale isso, que o Senhor virá como ladrão. Do mesmo sabeis que o Senhor virá como ladrão, no versículo 3 diz, quando estiverem dizendo a paz e segurança, né, ou seja, no período, né, no início ali do período dos 7 anos da grande tribulação, né, sobrevirá a destruição como dores de parto, né, que ele está próximo. E de modo nenhum escaparão. Vós, porém, ou seja, vós, porém, irmãos, já não estáis em trevas, para que esses dias vos surpreenda. Porque se você prestar atenção aqui no versículo 3, diz, então lhes, em outras versões, se eu não me engano, NVI e a Corrigida Fiel, outras versões vai dizer, então para eles virá uma repentina. Então é para aqueles que não estão vigilantes, que não estão fiéis, que não são verdadeiros cristãos na videira, ligados na videira que é Cristo. Porque, meus irmãos, Romanos 8, o que é que o Senhor diz através do apóstolo Paulo? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então veja só, João 8, Jesus diz em João capítulo 8, versículo 12, eu sou a luz do mundo, aquele que está em mim não andará em trevas, mas terá a luz da vida, terá a luz para o seu caminho. Então, meus irmãos, o Senhor Jesus, quando vir buscar a sua igreja, que a Bíblia diz todo olho verá, a sua segunda vinda, ele não pegará o seu povo de surpresa, porque aqui está dizendo que ele virá como um ladrão para os não cristãos verdadeiros, os não vigilantes, porque sabemos que na igreja existe o trigo e o joio. Tem muitos ali, todas as igrejas no mundo inteiro, tem aqueles que estão juntos, mas ainda não tiveram, alguns não tiveram um encontro verdadeiro com Cristo, não estão ligados na videira verdadeira. E para esses que não vão estar vigilantes, assim como a igreja de Sardes,
Apocalipse 3, versículo 3, diz que vós tem nomes que vive, porém estáis morto, ou seja, em trevas. E arrepende-te, vigiai, para que este dia não venha sobre ti como um ladrão. Veja só, o Senhor falando através, da revelação ao apóstolo Paulo para o apóstolo João, a igreja de Sardes, que eles, naquele período, naquele momento, sempre o Senhor fala, de uma forma geral, para todos, mas aqueles atentos, aqueles que realmente irão crer nos verdadeiros cristãos, aqueles que vão receber o Evangelho, aqueles que vão perseverar, que vão ser vigilantes, esses sim herdarão as promessas e a vida eterna. Porque mais na frente, você lendo o restante do capítulo 3 de Apocalipse, diz, porém, tem alguns de vós que não se contaminou. Veja só como a palavra de Deus, ela sempre nos mostra os dois lados. O Senhor fala para todos, mas alguns, aqueles que realmente são do aprisco, do pastoreio, as ovelhas verdadeiras, os verdadeiros cristãos, esses vão ouvir, vão estar atentos e vão obedecer à voz do Mestre, vão perseverar, vão sofrer sim perseguições, mas vão perseverar. Então, meus irmãos, entendemos aqui que a vinda do Senhor Jesus como ladrão não é de uma forma de repentina assim, agora, não, isso vai acontecer de repentino depois que todos os sinais e as profecias se cumprirem. Principalmente a última, que eu acredito ser, que é a que faz coerência bíblica, quando aparecer o anticristo, aí sim, todos os sinais se cumprirem, e aparecer o anticristo, vamos saber que está bem próximo, como diz aqui, uma grávida com dores de parto. Então, meus queridos, o Senhor virá como ladrão para aqueles que não estão ligados na videira, para aqueles que estão em trevas. Veja que Mateus 24, no versículo 28, diz que, logo ali o período do final, da grande tribulação, diz que onde estiver o cadáver, haverá os abutres, ou aparecerão, ali estará, algumas versões diz águias. Por quê? Porque não necessitaremos de correr para um lado para o outro. Se disser Jesus está ali, Jesus está acolá, não vá, fique onde está, porque o Senhor vos conhece, sabe quem são os seus eleitos, sabe em toda a parte do mundo onde vai estar aqueles fiéis cristãos e irmãos e irmãs que vão estar esperando firmes, na vinda do Senhor Jesus, e serão arrebatados aonde ele estiver. Porque assim como está um cadáver, em qualquer lugar do mundo aparece os abutres, para usufruir, dos restos mortais. Assim será a simbologia de aonde o cristão estiver, o Senhor virá. Então, meus irmãos, isso de repentino, a eminência do Senhor, de uma forma que nos dá a entender que pode ser a qualquer momento, não é exatamente assim. O Senhor virá como um piscar de olhos, sim, mas quando os sinais se cumprirem. E ele virá como um ladrão para os que estão em trevas, para aqueles que não estão ligados, sóbrios e vigilantes. Então, meus irmãos, isso não dá margem para uma segunda chance. Alguns acabam interpretando que isso dá uma margem para uma segunda chance, alguns vão ficar aqui. Não, após a vinda de Cristo, cessou a graça, cessou a oportunidade que todos poderiam ter de crer no Senhor Jesus para ser salvo. Então é isso, meus irmãos. Às vezes uma passagem bíblica nos mostra uma coisa, mas quando você junta os pontos-chave, algumas pequenas palavras, às vezes um artigo, uma palavra, às vezes uma palavra pequena pode fazer diferença, como no versículo 3, que diz, quando para eles, diz, então lhes sobrevirá, para outras tradução, então para eles virá.
a repentina destruição. Porque não vos necessito escrever, porque vós sabeis, Paulo dizendo, né? Não, vocês não estão em trevas, para que venha a repentina destruição. Quando vemos o contexto do Apocalipse, para aqueles que estão em trevas, aqueles que não estão ligados no Senhor Jesus, para esses, infelizmente, o Senhor virá como um ladrão. Então, meus irmãos, fica com essa palavra, que possamos estar firmes e fortes para esperar o nosso grande Rei, o Senhor dos Exércitos, que virá brevemente buscar a sua igreja quando acontecerem os sinais. E como toda a história bíblica, o Senhor sempre nos mostrou, sempre Ele avisou, sempre Ele preparou o seu povo para o propósito que Ele tinha para com o seu povo, né? Para nós, a sua igreja. Então, se eu e você estivermos ligados na videira, se estivermos vigilantes e firmes no Senhor, isso a sua vinda não virá como ladrão, não será de repentina. Nós não seremos surpreendidos. Os que estão em trevas serão surpreendidos. Então fica na paz, se inscreva no canal se não for ainda. Agradeço para que possa o YouTube nos condicionar para mais pessoas essas simples verdades abordadas no nosso canal. Ok? Deus te abençoe, forte abraço, shalom.